Assessoria em Ação. Os bastidores da comunicação como você nunca viu. A partir de agora, informação, cultura, opinião e muito mais. Desafios e perspectivas da comunicação. Eu sou Tatiane Dawane e a partir de agora, você é nosso convidado a conhecer os bastidores da comunicação. Nós vivemos num mundo em que a tecnologia tem permitido avançar muito essa questão de levar a informação em todos os níveis e em todos os lugares. Ela evita atritos, ela traz um certo aconchego, o segurado que vai ali, ele precisa de ser compreendido. Entenda por que ela é considerada uma ferramenta importante para o sucesso das atividades empresariais. A comunicação é essencial para o sucesso do resultado final de tudo aquilo que a gente trabalha. Se eu não tiver uma boa comunicação com o segurado, por exemplo, ele vem com a documentação faltosa. Se a gente não tiver uma boa comunicação dos ramais de sistemas, da 135, por exemplo, se 135 o pessoal não falar direito, não comunicar bem para o trabalhador, ele vai chegar no INSS sem saber muita coisa. Você já parou para pensar se sua organização está comunicando adequadamente? De forma clara, objetiva e coerente? Se sua equipe fala a mesma língua? Se a minha encarregada me pede para executar uma função e ela não me explicar da forma que eu tenho que executar, isso pode causar um dano para o material que eu uso, para o móvel ou até mesmo para a empresa. Entenda o que uma mensagem mal interpretada pode gerar e mais, a opinião de especialistas e trabalhadores que estão preocupados em humanizar o atendimento ao cliente. Lembra da última vez que você discutiu com alguém, levantou a voz e saiu rogando praga sem chegar a um entendimento? Pois saiba que guerras entre nações, brigas familiares, arranca-rabos no trabalho e a maior parte dos conflitos ocorridos no mundo tem algo em comum: falta de comunicação entre as pessoas. Problemas desse tipo poderiam ser evitados apenas com as palavras. Se você quer viver no inferno, basta pensar no que há de errado com as pessoas, as coisas que elas fazem, mas você não gosta. Se quiser piorar um pouco mais, diga a elas o que você acha que está errado. Essa maneira cri-cri de se comunicar só gera raiva, medo e culpa. Dados do Centro de Pesquisa Comunicação Não Violenta, presente em 50 países, incluindo o Brasil, indicam que falhas de comunicação são as causas mais frequentes dos conflitos entre as pessoas. A comunicação é o fundamento da existência do ser humano. Quando eu não escuto direito, eu não tento entender o que o outro está tentando me transmitir, eu posso fazer inferências incorretas e ter reações e provocar reações indesejáveis no processo de comunicação. A boa comunicação entre as pessoas é a arma mais eficaz para disseminar a paz, segundo o psicólogo Marshall Rosenberg. Uma palavra falada com uma postura agressiva, ela pode ter um entendimento de quem recebe uma ordem. E a yoga em si, ela trabalha intensamente o corpo, que é o que mais comunica, é a ferramenta que todos têm para comunicar. Ele facilita em tudo a comunicação humana e facilita a qualidade de vida das pessoas. Pesquisadores alemães desmentem o dito popular: a verdade não está na boca de quem fala, e sim nos ouvidos de quem ouve, e recomendam: pense mais antes de falar uma palavra ruim para os outros. O estudo investigou os mecanismos neurais e concluiu que palavras negativas, de acordo com a intensidade que são processadas, podem causar dores físicas. Essas informações foram divulgadas pela Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio. Palavras negativas, elas sempre são mal-vindas. Para uma criança, para um adolescente, para um adulto. E numa relação médica, que é uma relação entre duas pessoas também. Se eu reafirmo a sua doença, ela fica introjetada como forte. Quando se trata de uma pessoa com uma baixa autoestima, que não tem uma autoconfiança, um autoconceito bem estruturado sobre si mesmo, a influência externa é maior. E isso pode não só gerar conflitos, mas trazer até algumas somatizações. Não saia daí!
No próximo bloco, confira os desafios, perspectivas e dicas de como melhorar sua comunicação. Os bastidores da comunicação como você nunca viu. Um grande desafio é alinhar as informações vinculadas nas redes de comunicação empresarial. Atendimento ao cliente, conversas profissionais, informais e pelo telefone, correspondências, fax, e-mails, correios eletrônicos, salas de bate-papo, mídias sociais, blogs, videoconferências e páginas da net. O problema de hoje é o problema que sempre existiu desde que o homem saiu das cavernas. O problema de comunicação é você não saber se colocar no lugar do outro. É mais do que um problema de comunicação, é um problema mais cultural. Eu acho que nós vivemos num mundo muito individualista, muito egoísta, e as pessoas tendem a valorizar os seus próprios problemas e não se preocupar com o que o cerca, com o contexto. Então, acho que a gente tem que se educar para escutar, ter mais paciência com o outro e parar de achar que a gente tem capacidade de adivinhar o que o outro tem a dizer, né? E às vezes, numa sala de aula, numa sala de reunião, às vezes um colega pula na frente do outro, mas não é bem isso que você está pensando, sendo que o outro às vezes nem se colocou inteiramente, né? Então acho que essa agitação é uma deficiência muito comum no ser humano, né? Que é uma questão que pode ser desenvolvida, pode ser trabalhada com essa questão. A gente ter consciência de que tem que dar esse tempo para o outro se colocar inteiramente. Alertando, porque muitas das coisas que a gente faz, a gente não percebe. O respeito às diferenças individuais e, principalmente, fazer uma distinção entre o que é uma discordância de ideia ou uma discordância que nada tem a ver com a pessoa. Se você tem um servidor, né, no caso de órgão público, ou se você tem um funcionário, no caso de empresa privada, que trabalha bem, que atende bem, você está fortalecendo a sua imagem no mercado. Por que todo mundo fala que trabalho em equipe é importante? E é o mais difícil de ser feito. Porque eu tenho que ceder, eu tenho que aprender a ouvir o outro, eu tenho que aprender a olhar com os olhos do outro. E isso é difícil. Por isso a comunicação, ela tem esse gargalo, essa dificuldade. Porque a partir do momento que eu tenho que me colocar no lugar do outro, isso exige o que de mim? Exige humildade, que é uma coisa que a nossa sociedade não costuma trabalhar. As relações são de hierarquia, mas não de pressão. O que eu digo relação de hierarquia? Que apesar de a relação chefia e subordinado ter uma hierarquia, né, até institucional, mas que a relação tem sempre que ser de igual para igual no sentido das relações entre pessoas. O fato de não concordar com determinadas ideias, as pessoas se sentem ofendidas. E também entender as nossas diferenças, porque o mesmo conteúdo, ele é dito de formas diferentes por pessoas diferentes. E então é muito importante a gente ser, vamos dizer, um observador desapegado. Em todas as situações, a gente está entendendo, né, o seu contexto e o contexto do outro, e não entrar nessa sintonia de desarmonia. E uma coisa muito interessante, a pessoa quando ela fala uma mentira, a coluna nunca é ereta, ela sempre vai para um lado ou para o outro. Ela não... Então o corpo tem disso, os olhos comunicam. Então por isso que se as pessoas, ao mexerem com o corpo e os pensamentos também, que formam, né, a mente, se forem, por exemplo, negativos, aí eles vão formar no corpo as doenças e vão também fazer com que a pessoa se comunique de outra forma. Os bastidores da comunicação como você nunca viu. Comunicação organizacional abrange, portanto, todas as formas de comunicação usadas por uma organização ou empresa para se relacionar e se interagir com o público. Comunicação não significa apenas falar com os outros, mas ouvi-los. Se não ouvirmos as pessoas, não poderemos falar com elas de modo eficaz. A apresentadora e repórter Tatiane Dauani foi às ruas conferir a importância de uma boa comunicação para o trabalho das pessoas. É com você, Tatiane. A comunicação é muito importante pelo fato a gente tem que entender o que o cliente quer
para poder prestar um serviço bacana, né, para o cliente sair satisfeito. A gente tem que ser calmo, né, com as pessoas, porque lidar com as pessoas, ser humano, não é fácil não. Então você tem que ter dosar, né, paciência, para não trazer problema para a turma, né. Comunicação é tudo, é um negócio. Se você tem a comunicação, o cara que trabalha na rua igual a gente, né, meu? Você tem que se comunicar para você trabalhar. A boa conversa é a semente, né? A educação, a cultura e a comunicação, que é o que está faltando. É muito fácil você sentar, tipo, você vai sentar no ônibus e você vai se apresentar para a pessoa. Pô, o cara vai olhar para você, pô, você é louco, velho, não te conheço, tá falando. Mas, pô, a comunicação, respeitar, trocar diálogos, conhecer, é muito fácil, cara. Que até mesmo aí desperta um outro prazer da gente fazer as coisas, né? Porque se o camarada querer vir na barra da ignorância, a gente já vai ficar aborrecido, chateado, estressado, já não vai fazer um serviço que presta, né? Então, eu acho que é por aí, né? Então eu tenho que tratar eles bem. Então por isso eu acho bom a gente ter uma boa comunicação, por exemplo, entre taxistas e clientes, é bom ter uma boa comunicação. A voz da gente, né, a gente precisa muito da voz para gritar, levar cliente, chamar atenção, entendeu? A importância é porque, além de você poder apresentar melhor o produto, você cativa os clientes e acaba mantendo sempre a clientela. Comunicação e humor com Alisson de Almeida. Você dorme durante as reuniões de trabalho? Sente um tédio imenso durante as reuniões dirigidas por seu gerente? Seus problemas acabaram! Chegou um método eficaz que promete revolucionar o mundo dos negócios. Business Bingo! Veja como fazer. Prepare várias cartelas, sorteando as palavras que estão dispostas na tela. Se você quiser, poderá incluir outras usadas na sua empresa. Depois, as distribua entre os participantes da reunião. Sempre que ouvir uma palavra de sua cartela, marque-a com um X. Ganha o jogo quem fechar uma linha, coluna ou diagonal primeiro, gritando bingo! Confira os depoimentos. Pela primeira vez na minha vida, vi um método que faz as pessoas prestarem atenção em cada palavra que se fala em uma reunião. O gerente geral da minha agência ficou completamente atônito quando ouviu 8 pessoas gritarem bingo ao mesmo tempo. Impressionante como as reuniões da empresa têm ficado lotadas depois que adotamos o revolucionário sistema Business Bingo. Comunicar bem é trocar entendimento. Talvez daí tenha surgido a frase: comunicação é um veículo de mão dupla. É inferir além das palavras, emoções e contexto. É compartilhar conhecimentos, ideias, instruções ou qualquer outra mensagem, seja ela verbal, escrita ou corporal. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks. It goes to show you never can.